Olá, galerinha, tudo bem com vocês? É um prazer estar de volta para essas aulas de língua portuguesa. Sejam bem-vindos, né? E eu gostaria de, antes de iniciar a aula, relembrar que mudou a forma como você coloca e tem a sua presença no Classroom, né? Então agora você vai acessar, basta clicar no link número 1, preencher a atividade obrigatória e automaticamente a sua presença já está confirmada, ok? Então vamos lá para o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o gênero reportagem, né, as características da reportagem. Claro que não vai mais, a gente não vai mais focar tanto em cada detalhezinho, porque nós não estamos ensinando vocês reportagem, mas estamos fazendo uma revisão e vamos observar a questão do uso do discurso direto e indireto, certo? Então, o que é mesmo a reportagem, né? Que tipo de gênero é? Lembram que aulas atrás, lá no início das aulas, nós falamos sobre o gênero, né? Então, o tipo de texto e o gênero. Então, a reportagem, ela é um gênero jornalístico dentro da tipologia informativa, ok? Então, eu não tenho opinião expressa na reportagem, eu tenho, sim, que saber dos fatos, colher os fatos, para daí eu conseguir fazer, então, né, aprofundar o assunto, enfim, fazer a minha reportagem. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral com o objetivo de informar. Então, a reportagem, ela é mais aprofundada do que a notícia, né? E muita gente confunde com os dois gêneros, certo? Então, olhem só, nós temos aqui somente um recorte de uma manchete. Vamos observar um pouquinho esta manchete. O que a manchete me diz? Será que a manchete vem de notícia? Né? Será que ela é importante? Como que eu faço uma manchete? Ah, esqueci de fazer a manchete, vou lá e coloco qualquer coisa e tá pronto, né? Igual vocês fazem com o título de qualquer texto, será? Né? Ou será que a manchete, ela tem que ter aquelas palavras que chamem o leitor? Seja o leitor online, seja o leitor físico, né? O que gosta de estar com o jornal, com a revista, enfim, nas mãos. Então, olhem só. 3 grandes questões sobre a privatização do saneamento. A aprovação do novo marco legal reacende a discussão sobre pontos relevantes para um serviço que pressupõe o monopólio do operador. Será que, com esta manchete, eu consigo saber sobre o que vai tratar a minha reportagem? Então, o que vocês acham? Eu quero que vocês escrevam aí o que vocês acham, né, sobre o que vai ser a reportagem, certo? Então, um minutinho para vocês fazerem. Vamos lá então, pessoal? Então, vocês também deveriam lembrar que nós tratamos um tempo atrás sobre a diferença entre assunto e tema. Lembram? Então, se nós pensarmos na questão assunto, é fácil, né? Porque é o quê? O saneamento,
certo? Então, qual que é o tema? A partir do título da manchete, o tema da reportagem é, então acertou quem disse que o tema será a privatização do saneamento básico. Então, saneamento é algo mais amplo, é o assunto, e a privatização dele é o recorte, tá? Veja a imagem que acompanha a reportagem. Então, sempre eu tenho uma imagem? Não. Mas acontece muitas vezes da imagem acompanhar a reportagem e ela sempre tem que estar casada, né? Essa imagem ela tem que haver com a reportagem, não adianta a gente fazer colocar uma imagem que não tenha nada a ver, certo? Então, olhem só, 3 grandes questões sobre a privatização do saneamento. A aprovação do novo marco legal reacende a discussão sobre pontos relevantes para um serviço que pressupõe o monopólio do operador, né? Então, o saneamento. Lei permite que os municípios brasileiros possam estabelecer contratos de concessão. O que tem a ver, gente, será a imagem com o que nós lemos? Qual é o casamento aqui que a professora disse que precisa ter, essa ponte entre uma coisa e a outra, né? Então, eu vejo que tem pessoas, tem criança brincando aqui e tem aqui, ó, um rio, um canal, pode ser, né, com esgoto, enfim. Então, as pessoas estão ali sujeitas a tudo aquilo, né? Essa água muito provavelmente não é tratada, né? Então, a imagem, ela traz sim subsídios aí para a gente entender um pouco mais desse contexto. Agora, prestem bastante atenção com relação a isso, né? De acordo com a manchete e a imagem apresentada, é possível inferir quais são as 3 grandes questões que envolvem a privatização da água? 3 grandes questões que envolvem a privatização. Quais será essas 3 grandes questões, né? Se nós aliarmos a imagem ao que está escrito, né? O título, digamos a manchete, e o que está escrito mais a imagem. Dá para vocês retirarem algo dali? Então pensem um pouquinho e escrevam aí.
Vamos lá então para a resposta, pessoal? Então, se você não é uma pessoa que está acompanhando essa discussão, provavelmente vocês não conseguiram responder aquela questão, né? Então, o que acontece para eu entender uma reportagem ou para eu fazer uma reportagem, né? Mais importante ainda, eu tenho que estar por dentro das coisas, eu tenho que estar sempre antenado com o que está acontecendo, porque senão a imagem não vai me fazer diferença, a manchete não vai me fazer diferença, eu vou ter que ler tudo, fazer pesquisas para eu conseguir entender, certo? Nesse sentido, será preciso ler, então, toda a matéria, né? Não deu para a gente saber ali mais coisas, mas é possível perceber que a questão do monopólio pode ser uma das questões. Por quê? Porque estava falando sobre o monopólio, né? Sobre as outras duas questões, não estava explícito lá, beleza? Então, a gente vai vendo isso mais para frente. Então, olhem os dois primeiros parágrafos, né? O Senado aprovou na noite desta quarta-feira o novo marco regulatório do saneamento básico, reacendendo debates antigos sobre a privatização do serviço. Quando fala aqui na noite desta quarta-feira, obviamente que lá na manchete, lá atrás, já estava a data, né? Então, tudo bem deixar deste jeito. Agora, se você vai escrever, né, vai fazer em sala de aula uma reportagem, você vai colocar na noite desta quarta-feira, dia tal, mês tal, ano tal, certo? A lei aprovada no Senado propõe que os municípios brasileiros possam estabelecer contratos de concessão com companhias privadas para o saneamento, que hoje, de modo geral, está sob cuidado das companhias públicas estaduais, que assinam contratos de programa com os municípios. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho mais informações sobre o tema, né? Agora eu vou juntando as pecinhas, é como se fosse um quebra-cabeça, e eu vou formando então ali, né, essa ideia mais ampla sobre o assunto. Então agora vocês vão, a partir deste trecho, vocês vão ver quem é que está envolvido, o que é que está em discussão, o porquê que há essa reportagem, onde isso está acontecendo, é numa região apenas, por exemplo, é na região rural da cidade de Curitiba, que tem problema de saneamento, né, nas partes ali mais rurais, ou não, né, sobre o que é. Como que isso está se dando, está acontecendo, quando e por quê? Lembram que a estrutura do corpo do texto, ela tem que seguir essas respostas, né? Não que eu tenha que responder, eu tenho que contemplar isso daqui para que a minha reportagem fique bem completinha, ok? Então aqui um tempinho para que vocês façam. Eu vou ler com vocês o trechinho, certo? Novamente. O Senado aprovou na noite desta quarta-feira o novo marco regulatório do saneamento básico, reacendendo debates antigos sobre a privatização do serviço. A lei aprovada no Senado propõe que os municípios brasileiros possam estabelecer contratos de concessão com companhias privadas para o saneamento, que hoje, de modo geral, está sob cuidados das companhias públicas estaduais que assinam contratos de programas com os municípios. Então, façam aí e a gente já volta para conferir.
Vamos lá então as respostas, pessoal? Então, olhem só. Quem é a pessoa que está envolvida ali? Então, o Senado, né? O que o Senado fez? Aprovou o regulatório do saneamento básico. Onde? No próprio Senado, né? Como? Então, ele propõe que os municípios brasileiros possam estabelecer contratos de concessão com companhias privadas para o saneamento. Ou também, né, propondo que os municípios brasileiros, certo? A forma como vocês escrevem não tem problema, desde que vocês contemplem isso. Quando? Quarta-feira, né? Por quê? Porque vocês não tinham aquela informação inicial, mas se vocês estivessem com o jornal em mãos, né, vocês poderiam sim colocar a data certinho ali. Porque hoje, em geral, estão sob cuidados de companhias públicas, né? Então, para que haja ali um cuidado, de repente, mais pontual, certo? Então, o que é o lead, pessoal? Depois da manchete, eu tenho o lead. Ele corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Então, lógico, eu tenho lá na manchete, eu tenho um super, hiper, mega resumo, né? Não é nem um resumo, mas assim, são palavras-chave para trazer o meu leitor. Aí eu apresento o lead para mostrar para ele quais são as principais informações, para daí depois vir o corpo do texto. Então, olhem só no corpo da reportagem. Pela nova lei, todos os municípios precisarão estabelecer metas de ampliação do serviço. E os contratos entre prefeituras e as companhias de saneamento básico terão de apresentar indicadores de objetivos de curto, médio e longo prazos. A renovação será condicionada ao atingimento de metas, como a distribuição de água para 90% da população e acesso a esgoto tratado para 60% dos moradores. O Instituto Trata Brasil calcula que o país receba investimentos de 80 bilhões de reais por ano com o aumento da cobertura do serviço. Então, vocês percebem que aqui há um aprofundamento maior sobre o assunto, né? Então, há detalhes maiores, ok? Agora, vocês, a partir deste fragmento, vocês vão responder a uma questão. Pela nova lei, todos os municípios precisarão estabelecer metas de ampliação do serviço. Por que o repórter utilizou uma vírgula no pela nova lei? Por quê, né? Será que não poderia simplesmente porque ele quis, né? Ah, ele quis, professora, né? Para dar uma respirada. Será que na segunda série do ensino médio a gente ainda pensa que a vírgula serve para a gente dar aquela respirada, né? Então, o professor acho que não usa vírgula, né? Porque a gente fala pra caramba, né? Vai meio que sem respirar. Não, não é, né, gente? Então, assim, tentem lembrar das regras para vocês identificarem ali por que existe essa vírgula em pela nova lei, ok? Façam aí, a gente já volta para ver a resposta.
Pronto, gente. E aí, como é que está a vírgula aí? Então, olha lá. A frase na ordem direta, quando eu tenho primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o predicado, né? Depois os adjuntos, eu não preciso necessariamente usar uma vírgula para separar essas coisas, né? Eu posso usar uma vírgula para separar, por exemplo, apostos que apareçam, enfim, mas não para separar esta ordem. Neste caso, eu estou separando, ó, ele tirou a frase da ordem direta, né, do sujeito, verbo e complemento, trazendo a explicação para antes. Então, nesse caso, gente, é obrigatória a vírgula, tá? Ó, ordem direta seria, todos os municípios precisarão estabelecer metas de ampliação do serviço pela nova lei. Ponto. Não tem vírgula, ok? Então, vamos lá. Outra atividade para vocês. A renovação será condicionada ao atingimento de metas, como a distribuição de água para 90% da população e acesso a esgoto tratado para 60% dos moradores. Por que o repórter usou travessão nesse fragmento? O que significa esse travessão aqui? A gente sabe que tem vários usos do travessão. O que esse indica? Então, respondam rapidinho aí para a gente já corrigir. Vamos lá, galerinha? Será que o travessão indica o quê? O travessão, neste caso, ele substituiu a vírgula. E é um recurso expressivo a gente mudar um pouco essa pontuação, né? Para não usar somente ponto e vírgula. Quando é possível, nós podemos sim utilizar o travessão ali no lugar da vírgula, certo? Então, além de ser um sinal de pontuação, majoritariamente, né, no início das falas do discurso direto, pode ser usado para substituir a vírgula ou parênteses em orações intercaladas ou no destaque de alguma parte da frase, ok? Então, vamos lá. Primeira questão de acordo com a manchete da reportagem. Vamos ler e marcar as ideias principais. Então, quando eu tenho uma reportagem, por ela ser longa, eu preciso identificar o que é mais importante, né? Quais que são as ideias principais desta manchete? E é isso que nós vamos fazer nesse trecho. O risco de cidades menores. Cidades grandes tendem a atrair mais investidores. Por isso, a lei prevê que municípios com menos de 100 mil habitantes podem formar consórcios para lançar licitações. Ainda assim, a atratividade é uma dúvida. Cidades menores, agrupadas em bloco, podem atrair operadores menos preparados para executar os serviços. Operações menos eficientes podem deixar a população sujeita a tarifas maiores do que as praticadas atualmente. Organização e regulação podem evitar esse problema, mas podem também afastar os operadores das regiões mais carentes de água e esgoto, travando a meta de universalização do serviço no Brasil. Então, é um trecho longo, com várias informações, e nós vamos então grifar quais são essas principais informações, ok? Então, vamos lá. Cidades grandes e mais investidores, né? Então, uma coisa relacionada à outra. Depois, prevê o quê? Que municípios vão formar consórcios, ok? Então, cidades menores agrupadas, né? Ou seja, aqueles miolinhos que a gente diz, né? Assim, coloquialmente.
atraem operadores menos preparados. Eles vão buscar as cidades maiores, né, mais bem estruturadas. Operações menos eficientes sujeita a tarifas maiores. Óbvio, né? Então, quanto menos, de repente, uma coisa é eficiente, mais ela quer te cobrar por aquilo para compensar, né? O que não é muito justo. Organização e regulação podem evitar esse problema, mas podem também afastar os operadores das regiões mais carentes. Então, isso é o que eu tenho aqui como as ideias principais, certo? Então, agora vocês vão escrever resumidamente quais são os riscos que as cidades menores correm. Com base nisso que a gente acabou de fazer, vocês vão escrever quais são os riscos que as cidades menores correm com essa questão da privatização, ok? Então, podem fazer em tópicozinhos aí para ficar mais fácil. Vamos lá então, galerinha? Então, acertou quem disse que cidades menores podem formar consórcios, mas podem atrair operadores menos preparados e deixar a população com tarifas maiores, né? Que é o maior problema, né? Quando mexe com o bolso da população. Organização e regulação podem evitar o problema, mas também afastar operadores. Vejam que aqui há digamos, uma medida que seria de solução, mas que, por outro lado, ela traz também um outro problema. Então, como aqui foram pedidos problemas, tudo bem citar. Segunda questão, de acordo com a manchete da reportagem ainda, né? Então, de novo, nós vamos ler e marcar as principais ideias. O dilema do monopólio. Especialistas em saneamento...
Especialistas em saneamento alertam para um risco inerente ao serviço. Ele é operado por monopólio. O consumidor não pode escolher de onde vem a água na hora de abrir a torneira, nem para qual operador vai seu esgoto. Grandes cidades mundo afora, como Berlim, Buenos Aires ou Paris, já cederam seus serviços para a iniciativa privada e depois voltaram atrás. O Brasil, com um histórico de ineficiência no controle público sobre serviços privados, corre risco potencialmente ainda maior. Então, o que ele quis dizer aqui resumidamente? Que, por exemplo, quando você quer contratar, você quer telefone fixo na sua casa, você vai contratar a operadora que você quer. Você não faz isso para trazer a água para a sua casa, né? Ou para mandar o esgoto da sua casa. Por quê? Porque há o monopólio. Tá? Então, é isso que está aqui dizendo, mas vamos então ver o que seria grifado, né? Então, especialistas alertam, não é a professora quem está dizendo, né? São as pessoas que são especializadas nisso. Aqui nós temos digamos, um argumento de autoridade. Sobre o monopólio. O consumidor não pode escolher, né? Nem para qual operador vai o seu esgoto. E as grandes cidades cederam serviços e depois voltaram atrás. O Brasil tem o quê? Um histórico de ineficiência no controle público, né? Então, o que é um risco para a população, ok? Agora, então, assim como lá no exercício 6, vocês também vão escrever. Escreva resumidamente qual é o dilema do monopólio. O que é dilema do monopólio? É aquele obstáculo, né? Qual é o problema do monopólio? Ok? Vamos ver se vocês já estão antenados aí com essas questões sociais.
Vamos lá, galerinha. Qual é então o dilema do monopólio? Os especialistas alertam para o problema do monopólio porque o consumidor não pode escolher de onde vem sua água ou o operador que leva seu esgoto. Cidades grandes mundiais já fizeram isso, depois voltaram atrás. Com o Brasil, o histórico de ineficiência no controle público sobre o privado, o risco é ainda maior. Então, por último, a redução da ineficiência. Outro tema apontado por especialistas em serviços públicos é a importância de contratos bem amarrados, ou seja, bem feitos, né? Amarrados no sentido de estarem bem feitinhos, para permitir um equilíbrio difícil. Os operadores devem cobrar tarifas competitivas, mas que os permitam lucrar e reinvestir. O Brasil tem cerca de 39% de perdas de água na sua distribuição, o que resulta em perdas de até 11 bilhões de reais ao ano. O índice está acima do de países menos desenvolvidos, como Uganda com 33% e Bangladesh com 22%. Então, aqui eu vou deixar esse fragmento para vocês lerem e vocês identificarem qual que é a ideia central. Lá atrás, nós grifávamos as ideias centrais. Qual é a ideia central deste fragmento? Então, agora vocês vão ler sozinhos e vão responder, vão anotar. Vamos lá então? Então, o que vocês, se vocês anotaram, né, que é a importância de contratos bem amarrados, está ok, vocês estão conseguindo identificar aí, parágrafo por parágrafo, quais são as ideias principais, né, daquele parágrafo. E agora, neste fragmento, apesar de essas políticas terem um custo, o déficit público americano será catastrófico nesse ano. Mais de 30% do PIB, desculpem, elas vêm dando um resultado surpreendente. O mercado americano é flexível mesmo, mas ninguém esperava uma recuperação tão grande, diz Simão Davi Silber. Quem é Simão Davi Silber? Professor de Economia da USP e pesquisador da FIP. Então, aqui eu tenho também um argumento de autoridade, né? Embora já esteja dentro de uma reportagem e quem faz reportagem vai buscar informações externas, ele trouxe para nós ali um argumento. Isso é muito importante. Por que foi usado um travessão e as aspas na parte em destaque da reportagem, né? Então, por que deste travessão e destas aspas aqui? Ok? Pensem aí um pouquinho e nós já voltamos para conferir.
Essa é fácil, né, pessoal? Então, vamos lá. O sinal de travessão foi utilizado para introduzir o discurso direto, né? Então, é possível usar ou travessão ou as aspas também. Então, a fala do professor Simão Davi Silber, desculpem, e as aspas para destacá-la no texto como algo que não segue o padrão de escrita, algo que está sendo inserido no texto. Então, quando a gente escreve exatamente do jeito que a pessoa falou, né? Então, a gente dá um destaque para aquilo. O uso do discurso direto é muito comum em reportagens, quando o repórter traz opiniões de especialistas sobre o assunto tratado ou até depoimento de pessoas. Então, é muito comum nós nos depararmos com o discurso direto, né, nesse tipo de texto, ok? Então, o que nós vimos na aula de hoje, né? Lemos uma reportagem, né, e fazendo aí essa abordagem dela de uma forma bem, digamos assim, fragmentada, para que vocês fossem aí descobrindo as principais ideias, né? E revimos o uso do discurso direto dentro deste gênero, ok, pessoal? Então, fiquem bem, até a próxima aula.